Tome seu assento, pegue sua Bíblia em mãos e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37. Por favor, me dê o máximo e além do máximo da sua atenção nessa ministração de hoje. Pode colocar no mudo lá, por favor, Fábio, os demais? Sabe colocar aí? Deixar só o meu? Coloque lá, Flávio. Ezequiel capítulo 37. Esse capítulo, irmãos, de Ezequiel, ele é um dos mais importantes, foi uma das visões mais extraordinárias que Ezequiel ele já teve. Tirou o salão? Não tirou, né? Tirou o salão. O salão é o do vermelhinho lá. Isso. Eu senti, agora foi. Esse Ezequiel 37, irmãos, é uma das visões mais tremendas que Ezequiel já teve. Muita coisa de Ezequiel no livro todo, muita coisa se resume no capítulo 37. Antes de eu ler aqui o que eu vou ler com vocês, deixa eu dar para você um pequeno panorama de quem era Ezequiel, em que época que ele viveu e o que é que ele fez da vida dele. Então preste atenção, porque é interessante você buscar uma identificação com os servos de Deus. Ezequiel, ele era um sacerdote, lá em Jerusalém. E ele foi levado para a Babilônia na época do cativeiro do povo de Deus. Lá na Babilônia, Deus deu para Ezequiel um ministério profético. Ezequiel, ele foi contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época de Jeremias e na mesma época de Daniel. Imagina isso. Olha de quem ele foi contemporâneo. De Jeremias, o profeta das lágrimas, e de Daniel, sem comentários. Então, ele viveu na mesma época desses camaradas. Jeremias profetizava em Jerusalém. Ezequiel profetizava na Babilônia. Juntamente com Daniel. Então ambos, um chegou primeiro, o outro chegou depois. Daniel chegou na Babilônia 605 antes de Cristo. E Ezequiel chegou 597 antes de Cristo. Então os dois passaram um bom tempo na Babilônia. Daniel 70 anos, Ezequiel 22 anos profetizando. E eu vou dizer para você, Ezequiel foi um grande servo de Deus e não teve uma vida fácil. Ezequiel teve uma vida duríssima. Deus mandou Ezequiel para demonstrar, só para você ter uma ideia, um panorama, para ele demonstrar a calamidade que o povo de Israel passava. Deus mandou Ezequiel praticar algumas ações para poder deixar as pessoas assim, abismadas. Deus mandou Ezequiel passar 390 dias deitado, dormindo do lado esquerdo e comendo comida cozida sobre fezes de animais. Imagina isso. Você pode dizer que coisa absurda. Vai questionar com Deus. 390 dias ele tinha que deitar do seu lado esquerdo e comer comida cozida sobre cocô de animais. Num primeiro momento, Deus tinha dito para ele assim, que ele queria que Ezequiel comesse comida cozida no cocô de fezes humanas. E Ezequiel foi falar com Deus e foi pedir a Deus para tirar isso dele. Não me deixe fazer isso, me deixe passar por isso. Mas a princípio, Deus disse para ele comer, cozinhar sobre fezes humanas. E aí ele foi pedir a Deus, para Deus abrir mão disso. E Deus, tá bom, eu vou permitir que você não coma comida cozida sobre fezes humanas. Você vai comer, então, comida cozida sobre fezes de animais. Imagina. Deus mandou ele raspar a cabeça, raspar a barba, e não demonstrar nenhum tipo de sofrimento, de tristeza, pela perda da esposa.
Esse foi Ezequiel, só uma base. Pastor, mas por que Deus ele manda o cara fazer isso? Nossa, que Deus o mal. Vai perguntar a Deus isso. Isso é para você ver como muitas vezes a gente reclama de algumas coisas na nossa vida cristã e a gente não passa nem por 5, 10% do que muitos servos de Deus passaram. Mas por que Deus manda ele fazer isso? Porque quando a gente vê situações, determinadas coisas, isso nos choca. Então Deus queria chocar o povo. Deus queria chocar, porque às vezes, pessoal, só palavras, elas não são suficientes. Às vezes as pessoas precisam, elas ser chocadas por aquilo que elas estão vendo. Então o que tinha a ver o cara comer comida sobre fezes humanas? No caso, Deus abriu mão e permitiu que fosse fezes de animais. Por que Deus queria isso e permitiu isso? Porque Deus queria mostrar o que é que o povo estava passando. Que aquilo que eles estavam vivendo não era aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então Deus queria mostrar o estado social em que eles estavam. Venhamos e convenhamos. Não é uma coisa triste, absurda, o fim de muita coisa você ter que comer sobre cocô de animais? Não é, pessoal? Alguém já fez uma refeição aqui sobre cocô de animais? Então Deus queria dizer assim para o povo, é isso que vocês estão vivendo. Então imagina o povo vendo Ezequiel naquela situação. Por que você está fazendo isso? A mensagem dele era essa, porque é assim que vocês estão vivendo. É isso que Deus quer mostrar para vocês, que vocês estão comendo e vivendo dessa situação aqui. Ó. Era para vocês estarem na terra prometida, na terra de vocês, mas vocês estão assim, comendo, vivendo sobre fezes de animais. É assim que vocês estão. Então esse foi Ezequiel, um homem que ele teve que ser muito obediente mesmo a Deus, para viver esse tipo de situação simplesmente para obedecer a Deus e passar uma mensagem para o seu povo. Assim viveu Ezequiel. Assim foi Ezequiel. E esse capítulo 37, pessoal, muita coisa do livro tem a ver com esse capítulo. Essa foi uma das visões mais extraordinárias, incríveis, que Ezequiel teve. E eu quero ler uma parte com você e a gente ir explicando. Versículo 1 diz assim, ó: veio a mim a palavra, veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pronto, olhe para cá, vamos por parte. Ezequiel disse que a mão do Senhor levou ele a uma visão, a um grande vale, que a gente não consegue imaginar como que foi essa visão. Os filmes do livro de Ezequiel, mais especificamente do capítulo 37, não conseguem descrever com detalhes essa visão. Mas era um grande vale. E a Bíblia diz que Ezequiel viu ossos. Imagina você indo num cemitério e não ter ali os túmulos, mas apenas ossos espalhados e muitos. E um detalhe da visão que Deus quis mostrar para Ezequiel é que os ossos estavam sequíssimos. Então aqui a gente pega uma boa informação. Se os ossos estavam sequíssimos, então eles estavam naquela condição há muito tempo, para entrar naquele estado de quase decomposição. Porque um osso sequíssimo você pode tocar, bater com pedra, ou com a mão, ou com alguma coisa mais firme,
e facilmente ele se quebra. Está sequíssimo. Então eles estavam naquela condição já há muito tempo, para entrar naquele estado de quase decomposição. Aí Deus mostra aquilo para Ezequiel e faz uma pergunta para ele. Deus diz assim: Ezequiel, esses ossos aí podem viver? A resposta dele foi simples: tu sabes. Então você vai fazer o seguinte, você vai profetizar sobre esses ossos. E vai dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí Deus dá a visão e Deus dá a explicação da visão, que está lá no versículo 11. Olha só, acompanha comigo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Para por aqui. Deus explica o que era aquela visão, e é interessante que Deus fala o que eles estavam falando. Nossa esperança se foi, nossos ossos estão secos. Então vamos por parte, de dar um panorama. Eu te dei um panorama aqui de quem era Ezequiel, em que condição que ele viveu. Agora Deus fala que esses ossos são toda a casa de Israel. Por quê? O que estava acontecendo? O que estava se passando com eles? Deixa eu te explicar. Irmãos, eles estavam, o povo de Israel, mais uma vez, eles estavam vivendo um cativeiro. Deus entregou eles nas mãos de uma nação inimiga, no caso, os babilônicos. Aqui nunca ninguém experimentou uma escravidão. Apenas a gente leu nos livros de história ou vê alguns fatos isolados por aí. Mas, com certeza, é algo terrível a pessoa viver debaixo de uma escravidão, sendo subjugada por uma outra nação. Bom, só um exemplo bem distante do que eles viveram, bem distante, mas para você ter uma noção. Nós estamos vendo aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Duas forças completamente desproporcionais. E essa semana aí o Putin assinou um documento lá decretando que tantas cidades ali, Donetsk e outras 3, agora faziam parte do território russo. A ideia dele é tomar toda a Ucrânia. Agora você imagina ele conseguir fazer isso com toda a nação. Muda a moeda, agora vocês vão ter que se submeter a aprender o nosso idioma e se submeter às nossas regras. Isso é algo que martiriza, irmão, um povo. Isso é algo que, sabe, destrói uma nação por dentro. Então a gente lê isso aqui a respeito de Israel e apenas ter informações, mas quando a gente vive isso na pele, deve ser algo simplesmente terrível. Então a mídia não está mais dando muito destaque, mas está acontecendo, está piorando a cada dia a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então você está subjugado a outra nação, é algo terrível, é um estupro. Só quem foi abusado sexualmente, né, de forma violenta e brutal, é uma comparação assim, distante, mas dá para ter uma noção. É um estupro. Uma nação invadir outra e simplesmente tomar aquele povo para si. Tomar aquela cultura para si. Então era o que estava acontecendo com o povo. Eles estavam cativos na Babilônia. Mas tem um motivo. Qual era o motivo? Pecados. Maldição sem causa não se cumpre. Repete isso comigo. Maldição sem causa não se cumpre. Deus não iria deixá-los em cativo na Babilônia por acaso. Só por deixar. Eles estavam, irmãos, em rebeldia, praticando algo que Deus abomina, idolatria. Se existe uma coisa, dentre tantos pecados que nós podemos cometer, mas se existe um que Deus abomina ao extremo, é a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Acabou. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ponto final. Mas eles insistiam e caíam nesse erro. É? Ok.
Então Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Porque maldição sem causa não se cumpre. Para qualquer tipo de maldição que nós vivermos, crise que nós vivemos, nós demos algum motivo para isso. Então, para Deus chegar ao ponto de permitir que o inimigo avance e tome as diretrizes da vida daquela nação, é porque chegou ao extremo, não houve arrependimento, não houve reconciliação, maldição sem causa não se cumpre. Aí olha só o panorama comigo, eles estão lá dentro da Babilônia, como escravos daquele reino, e eles ouvem notícias terríveis. Não bastasse eles estarem lá dentro da Babilônia, agora eles ouvem notícias que jamais um judeu queria ouvir. A cidade santa, Jerusalém, foi invadida, o templo foi derrubado, e agora a esperança deles já não existe mais. Além da gente estar aqui como cativos, agora a nossa cidade foi destruída, o templo foi derrubado. A nossa esperança se foi. Por isso que eles disseram assim, os nossos ossos se secaram. Quando a notícia lá na Babilônia foi trazida, de que a cidade santa tinha sido destruída, invadida, o templo derrubado, irmãos, pronto, acabou. E agora? A gente não tem mais cidade, a gente não tem mais templo, que é o que de mais sagrado nós temos, porque o templo era a casa de Deus na terra. Então somos um povo sem história, somos um povo sem terra, somos um povo sem casa de Deus, somos um povo sem nada. Pereceu a nossa esperança e os nossos ossos se secaram. Agora presta atenção no que eu te disse no início. Qual era o estado dos ossos na visão? Sequíssimos. Sequíssimos por quê? Porque para chegar no estado de sequidão, estava muito tempo ali, aqueles ossos. Por que eles disseram que os nossos ossos se secaram? Porque já estava demorando demais o tempo de cativeiro. Quando, irmãos, as frustrações na nossa vida demoram muito tempo, nós perdemos a esperança. Quando um problema, uma crise que nós estamos vivendo, ela demora muito tempo, ou seja, os ossos, eles ficam sequíssimos, a tendência é a pessoa perder a esperança. E às vezes, muitas pessoas estão vivendo isso, ossos sequíssimos, ou seja, já faz tempo que essa situação dura. Para os ossos estarem sequíssimos, é porque a situação já estava durando muito tempo. Além de nós estarmos em cativeiro aqui durante tantos anos, agora a gente, na esperança de que alguma coisa mude, a notícia que a gente ouve é de que a nossa terra foi invadida, o templo foi destruído. Piorou agora. Os nossos ossos se secaram. Foi o que Deus disse para Ezequiel. O que você viu aí, Ezequiel, é a casa de Israel. Eles dizem, pereceu a nossa esperança. Os nossos ossos se secaram. Ou seja, não tem mais jeito para a gente. Não tem mais. Então, quando uma frustração dura muito tempo, a tendência é a pessoa perder a esperança. A pessoa está vivendo um problema, uma situação que não passa, irmãos. Parece que aquilo não tem fim, entra mês, entra semestre, entra ano, sai ano, e aquilo permanece. Ossos secos. É o que estava acontecendo com eles, e é o que acontece com muitas pessoas. E as pessoas vão perdendo a esperança, e vão secando, e vão perdendo a fé. Não a fé no seu Deus, permanece, ainda que pouca. Mas aquela vontade, aquela crença de que um dia isso pode mudar, eles já não tinham mais isso. Acabou. A nossa vida, a nossa história, ela vai acabar aqui na Babilônia. Mas Deus traz uma mensagem de esperança para eles.
Na visão de Ezequiel, Deus mostra o passado, o presente e o porvir. Quando Deus te traz uma palavra, quando Deus te traz uma visão, às vezes Deus faz questão de te mostrar o passado, para você entender por que você está vivendo o presente dessa forma, ao mesmo tempo que Ele te mostra o porvir, a esperança de uma mudança. Quando Deus te traz uma palavra, uma visão, Deus muitas vezes faz questão de te mostrar o passado, para você entender o porquê que você está vivendo o presente, daquela situação, ao mesmo tempo Ele te mostra o porvir, trazendo para você uma mensagem de esperança. Eles dizem, Ezequiel, os nossos ossos estão sequíssimos, não tem mais esperança para a gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você, profetiza sobre esses ossos. E Deus começa a mandar Ezequiel profetizar sobre os ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele diz, versículo 5, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Dá um salto para o 7 agora, vamos ver Ezequiel em ação. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Olha o que aconteceu. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Uma visão cheia de detalhes, pessoal. Mas uma visão que tem começo, tem meio e tem fim. Não é? Entra comigo no vale. Vamos lá. Está lá aquela ruma de ossos, sequíssimos. Aí veja só as coisas que acontecem que eu acho muito interessante. Ezequiel começa a profetizar. E de repente, a Bíblia diz que Ezequiel ouve um barulho de osso com osso. Já conseguiu estralar um osso seu? Tem gente que faz um determinado movimento, né, com algum membro do corpo e estala, né? Se eu fizer esse movimento aqui, é que você está longe. Vai dar para ouvir aqui um estralo. Um osso com osso. Ele profetizou. Daqui a pouco mais um, mais outro. Daqui a pouco foi uma orquestra de ossos se juntando a cada parte do seu osso. Os ossos se juntaram, agora esqueletos formados. Escuta. Depois vieram nervos, sensibilidade. Aí depois veio a carne. Aí depois veio a pele. Pronto, agora não eram mais ossos, nem mais esqueletos. Agora eram corpos perfeitamente formados. Mas olha que coisa interessante aqui. Corpos totalmente formados, mas eles continuavam mortos. Às vezes na vida, a gente tem tudo organizado. Pastor, eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa pontual, sou uma pessoa que não estica o braço onde eu não posso alcançar, sou uma pessoa que não me endivido, sou uma pessoa que eu procuro honrar o meu nome. Eu sou aquela pessoa que anda assim bem certinho, mas eu não sei por que tem determinadas coisas na minha vida que ainda estão mortas. Não sei por quê. Porque os corpos estavam prontos, todos formados, mas eles continuavam como mortos. Há pessoas que são organizadas, há empresas que são organizadas. Há pessoas que elas procuram andar no padrão de uma vida correta, de uma vida honesta, mas nada funciona. Parece que aquilo está morto na vida dela, é o corpo pronto. É tudo certinho, mas não funciona, não anda. Por que isso?
Simples, pessoal. Deus falou para Ezequiel assim: profetiza ao Espírito, os corpos estão prontos. Mas profetiza ao Espírito. E Ezequiel profetizou, e quando ele profetizou, a Bíblia diz que o Espírito entrou naqueles corpos. E eles se levantaram e se tornaram um exército grande em extremo. O que é que isso nos traz? Porque Deus disse, na explicação da visão, que eles estavam como mortos, sem esperança, mas que Deus enviaria sobre eles o seu Espírito e eles, como nação, reviveriam. O que é que isso quer nos dizer? Toda transformação, todo avivamento, toda restauração que nós quisermos viver na nossa vida, isso está condicionado a nós termos o Espírito Santo, a darmos lugar na nossa vida ao Espírito Santo. Está condicionado a isso, pessoal. Nada acontece, nada funciona sem o Espírito Santo. Toda restauração, transformação, avivamento, reavivamento que nós quisermos viver, tudo está condicionado ao Espírito Santo. Vocês podem estar todos organizados, mas se o meu Espírito não entrar na vida de vocês, como nação, como povo, vocês vão continuar mortos, falidos, destinados ao fracasso. E é a pura verdade. Por isso, irmãos, que todos os dias nós precisamos nos encomendar ao Espírito Santo e pedir a Ele: me guia, me conduz, me ilumina, me mostra, me revela, me enche. Todos os dias nós precisamos disso. Jesus deixou claro para os discípulos e para a igreja naquela época, que nem a igreja tinha formado ainda, estava em formação, ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, porque se vocês saírem de Jerusalém sem o meu Espírito, vocês vão repetir os mesmos erros que vocês repetiram há pouco tempo atrás. Tem crentes, irmãos, que eles repetem os mesmos erros de tempos atrás, de anos atrás, porque falta o Espírito. Há pessoas que ela repete o mesmo erro de tempos atrás, de anos atrás. Mas por quê? Porque falta o Espírito. O Espírito Santo é aquele que traz coisas novas, é aquele que renova a nossa mente, é aquele que abre o nosso entendimento. O Espírito Santo é aquele que nos mostra como é o estado em que nós estamos. É aquele que muda e transforma as nossas ações, decisões e comportamentos. É o Espírito Santo. Então vocês não saiam de Jerusalém, porque senão vocês vão fazer besteira. Tu, Pedro, quando for confrontado, você vai me negar como negou há poucos dias atrás. E vocês, os demais, vão fugir como todos fugiram quando eu fui pego. Vocês vão repetir os mesmos erros. Então não saiam de Jerusalém até que vocês recebam o meu Espírito Santo e sejam avivados. E tenham a sua mente renovada e sejam cheios de ousadia. Então, às vezes nós queremos viver coisas novas em Deus e sabe o que está faltando, irmãos? É esse Espírito aqui. A gente tem planos, faz os projetos, a gente detalha os projetos, a gente escreve os projetos, a gente se organiza para alcançar aquilo, a gente se organiza para viver, a gente é todo dentro do padrão, mas a coisa não acontece, não flui, não vai. São os corpos prontos, mas sem o Espírito. O corpo está pronto, não está, Ezequiel? Os corpos, sim, Senhor, mas eles estão mortos, porque falta o meu Espírito. Então, para você avivar a sua vida, renovar seu casamento, sua família, sua história, seu ministério, sua vida profissional, seja lá qual for a área, irmãos, é necessário o Espírito Santo ser derramado sobre esta e todas as áreas da sua vida. Como casal é necessário orar e dizer: Deus, aviva o nosso casamento. Como solteiro é necessário dizer: Deus, aviva a minha vida. Como profissional é necessário dizer: Espírito, vem sobre a minha vida profissional.
É necessário a gente pedir o Espírito, senão sem Ele o corpo está pronto, mas a vida continua morta, irmãos. Nada acontece, não funciona, não muda, não transforma, não aviva, porque falta o Espírito. Toda mudança que você quer na sua vida está condicionada à presença do Espírito Santo. É preciso você entender isso. Quem sabe você é uma pessoa toda dentro do padrão. Ninguém tem nenhuma queixa contra você. Você é toda dentro do padrão. Pastor, não devo nada a ninguém. Ninguém pode pegar aqui, ó, na minha mão, me puxar. Toda dentro do padrão. Mas você se sente como se os ossos estivessem secos. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E Deus fala, profetiza ao Espírito, porque eles só vão se levantar, mesmo com tudo pronto e organizado, se eles tiverem o meu Espírito. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa e importante na vida de um crente do que nesta terra, ele ser guiado pelo Espírito Santo. A vida dele fluir no Espírito. Há um chamado, advertências constantes de Deus para isso. Pense comigo. Jesus vai ao Jordão, olha só isso. Jesus vai ao Jordão. E quando ele sai do Jordão, quem vem sobre ele? O Espírito Santo. Jesus, em muitos dos seus discursos, perto de partir, Jesus diz, eu vou. Mas olha só, eu não vou deixar vocês órfãos. Orfandade não é um projeto de Deus para o ser humano. Então eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Escute, e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Escute, ele vai lembrar a vocês as palavras que eu vos disse. Escute, quando vocês estiverem diante das autoridades, não tenham medo sobre o que vocês vão falar, porque naquela hora o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês as palavras que vocês devem falar. Espírito Santo sendo citado desde o começo, irmãos, desde o começo. Perto de partir, Jesus disse que eu te falei aqui, fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, antes de serem revestidos de poder. Espírito Santo, vem o Pentecostes, passa um pouquinho mais adiante, Saulo está indo a caminho de Damasco, ele vê Jesus, Jesus fala com ele, ele vai bater lá em Damasco, Ananias vem, põe as mãos sobre ele, ele vê e diz, Deus me trouxe aqui para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Tua vida não vai funcionar, Paulo. No caso ainda Saulo. Se você não for cheio do Espírito Santo. Tempo de crente não me condiciona a ser cheio do Espírito Santo. A quantidade de vezes que eu li a Bíblia não me condiciona a ser cheio do Espírito Santo. As experiências que eu tenho na minha vida cristã não me condiciona a ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É a busca diária, é o temor, é a sinceridade, é a reverência, é a humildade. O Espírito Santo não enche um coração orgulhoso. O Espírito Santo não enche um coração arrogante, presunçoso, cheio de si, não. Então, em vários textos, o Espírito Santo é citado. Sobre a igreja, a relação do povo dele com Deus. Paulo, ele sabendo da importância do Espírito Santo, ele faz descrições lindas sobre isso. Em uma delas, Paulo diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Na Bíblia está escrito, não extingais, extinguir, apagar, extinguir o fogo, apagar o fogo. Ele diz, não apagueis o Espírito. Ele está dizendo que somos nós e não Deus que apaga o Espírito. Porque se existe uma chama que Deus acende e nunca mais quer apagar, é a chama do Espírito Santo na vida de um cristão. Então quem apaga não é o diabo também, que ele não vai tocar a mão nesse fogo que iria arruinar a vida dele. Então quem apaga somos nós. Se Deus não apaga, o diabo não apaga, quem é que vai apagar? Nós. O diabo apagou o fogo do Espírito Santo na minha vida. Apagou não, foi você que apagou. Ele não vai meter a mão nesse fogo santo, ele não é doido. E Deus não vai apagar, porque ele não quer apagar. Quem apaga somos nós. Então Paulo diz, não apagueis o Espírito. Somos nós que apagamos, ou somos nós que acendemos a chama.
Era o sacerdote que todos os dias tinha que ir lá no lugar santo, deitar incenso, para que a chama permanecesse continuamente acesa sobre o altar e não se apagasse, porque era a ordem de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E é responsabilidade tua, sacerdote. Deus havia dito isso para eles. O Espírito Santo não é para ser apagado. Damos valor a tantas outras coisas, irmãos, mas não damos valor a ficar de joelhos prostrados e buscar a Deus, se necessário for, por horas. Nos lançamos, nos damos para tantas coisas, mas não nos gastamos por tempo necessário, até quem sabe a gente entrar em lágrimas de arrependimento, de quebrantamento, e pedir a Deus misericórdia e dizer: Deus, me enche do teu Espírito Santo. Paulo, observando as confusões que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, Timóteo era o pastor, no caso daquela igreja, e Paulo envia uma carta para ele, e ele lê a carta para a igreja e diz: não vos embriagueis com vinho em que há contendas. Vocês estão contendendo aí dentro da igreja com picuinha, com fofoca, com mexerico, com tantas coisas. E aí Paulo completa em Efésios 5,18: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele recomenda àqueles irmãos que o que eles estavam precisando era encher-se do Espírito Santo. Irmão, se você quer que a tua vida funcione, isso está condicionado a uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Você pode fazer teologia, tudo que é gia, você pode se encher de conhecimento, ler livros, ter tempo de crente, ter conexões com várias pessoas capacitadas e inteligentes, mas se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, o corpo está pronto, mas você vai continuar como morto. Não adianta. Profetiza, está lá ele profetizando. E quantas vezes a gente vai profetizando na nossa vida e a gente até ouve estalos, até ouve. A gente vai profetizando: Deus, eu profetizo isso, Deus, eu profetizo aquilo, Deus, eu profetizo mais isso, e a gente até ouve estalos, a gente até vê algumas coisas acontecendo, mas por que a obra não se completa? Porque a restauração total, a obra perfeita de Deus na nossa vida está condicionada a nós sermos cheios do Espírito Santo. E isso é uma coisa diária, gente, é diário. É envolvimento diário, é devocional diário, é quebrantamento diário, é entrega diária, é oração diária. Não é uma coisa que você um dia passou ali 1 hora orando, aí você se encheu, falou em línguas, glória a Deus, pronto, agora para o resto do ano eu estou bem. Não é assim. É diário. Paulo disse: orai sem cessar, para a igreja dos Tessalonicenses. Ele disse: orem sem cessar, façam da oração algo diário na vida de vocês. Não é eu parar minhas atividades, não é eu parar minhas tarefas para ficar orando, não, porque senão eu não vou trabalhar, nem ganhar dinheiro, nem estudar, nem me preparar para o futuro, nem cuidar da minha família. Mas é você entender que a oração é uma conexão diária e fundamental que você precisa ter com Deus para a tua vida ser restaurada, avivada, renovada, e você viver o que Deus quer que você viva. Mas às vezes não oramos. Oramos quando viemos na igreja, e às vezes até mal, às vezes até cansados, assim, ó. Ai, pastor, não termina não logo essa oração. Resultado do que nós estamos vivendo diariamente na nossa casa e na nossa vida. Não temos força nem para fechar os olhos e buscar o Senhor quando isso é tão necessário. Conexão com o céu. Resultado: corpos prontos, mas mortos. Irmãos, Deus quer avivar muitas coisas na sua vida. Deus quer que você tenha alegria no seu casamento e não tristeza. Deus quer que você tenha alegria na sua casa, na sua família e não tristeza. Mas o que você quer que aconteça lá dentro está condicionado ao Espírito Santo. É Ele que entra e dá vida aos corpos mortos. Oh, glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Pode ser no violão? É Ele que dá vida aos corpos mortos. Repete comigo: é o Espírito Santo. Fala com vontade, diga: é o Espírito Santo. Mais uma vez: é o Espírito Santo que dá vida aos corpos mortos. Repete comigo: é o Espírito Santo que dá vida àquilo que está morto.
na minha vida. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte. É o Espírito Santo, irmãos. Você acha que é o tempo passando que vai dar vida àquilo que está morto? Há pessoas que estão com o pensamento errado. Exatamente. E ela fica naquela história de um dia. Ei, é hoje, irmãos, que você tem que começar a buscar. Existem coisas que já eram para estar acontecendo na sua vida. Existem coisas que já era para você estar vivendo. Mas sabe por que não está ainda? Eu sei que é duro às vezes ouvir isso. Porque a gente condiciona muito a um dia, próximo ano, um dia e vai jogando isso para frente. E aí Deus pega a gente hoje e diz assim, existem coisas que já era para estar acontecendo, já era para você estar vivendo. Mas sabe por que não está? Porque está faltando o meu espírito. E sabe por que está faltando o meu espírito? Porque você não está me buscando como deveria buscar. Você acha que o compromisso de Deus contigo é por causa do tempo de crente que você tem? Por causa das coisas que você já fez por Ele, do conhecimento que você tem, título que você tem ou qualquer outra coisa? Deus não está nem aí para isso, irmãos. Se Deus não quiser, Deus não respeita ninguém, Ele passa por cima. Porque o compromisso dele é com a sua palavra. Jeremias 1,12, ele disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então coisas que de repente já era para a gente estar vivendo, não estamos. Por quê? Porque falta o Espírito. Porque o Espírito é que rega, o Espírito é que instrui, é que dirige. E a gente fica ali naquelas nossas desculpas evangeliqueis, dizendo é porque Deus não quis, é porque o tempo não chegou, é porque isso, é porque aquilo. E aí Deus diz assim para a gente: você está se sabotando. Pare de se sabotar. A gente fica dando aquelas desculpas evangeliqueis. É porque não chegou o tempo, é porque Deus não quis, é porque isso, porque aquilo. Aí Deus fala assim: pare de se sabotar e usar essas desculpas que só te destroem. Pare de se sabotar. Às vezes a pessoa fica se sabotando. É porque Deus, é porque eu tenho, porque Deus, é porque não sei o que, porque a promessa, não sei o que. E não é. É porque tem que receber do Espírito, irmãos. Tem que receber da presença, tem que ser cheio dele. Tem que buscá-lo de forma abundante. Você está com muita sede, você bebe só um gole de água para molhar a garganta? É assim? Quando você está com muita sede, você bebe água até quando? Até você se saciar. Me dá mais. Não é assim? Me dá mais. Dependendo da tua sede, você consegue beber uma garrafa quase toda. Mas enquanto você não se saciar, irmãos, você não para de beber água. O que é que eu quero te dizer com isso? Que a tua vida está sedenta de Deus e você não sabe. A tua vida está precisando ser cheia de Deus, mas cheia, e você não percebe. Às vezes determinados incômodos que nós temos, e que a gente associa à depressão, não tem nada a ver com depressão, tem a ver com sede do Espírito, e você não está percebendo isso. Pastor, eu acho que eu estou com depressão. Não é, porque a terra está seca. Pastor, eu estou sem esperança. Não é, porque a terra está seca. Pastor, eu estou triste, uma tristeza profunda. Não é, é a terra que está seca, precisando de água, precisando do Espírito. Pastor, então o que é que eu faço? Vai para o chão. Tem outra coisa não. Qual é o segredo? Que porcaria de segredo, irmão. Me dá o segredo, segredo, que porcaria de segredo. O povo é cheio de segredo, 7 segredos, 10 segredos, 15 segredos, 3 segredos. Vai para porcaria de segredo, irmão. Vai para o chão, vai buscar Deus, vai orar, vai se humilhar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai tacar os peitos no chão e se humilhar em terra, irmão. Vai buscar o Espírito Santo. É o que a gente precisa. É buscar o Espírito Santo. Timóteo, essas coisas não estariam acontecendo se o povo estivesse buscando. Manda eles parar de se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito Santo. Se fosse perguntar para Paulo: Paulo, qual é o segredo? Tem segredo, não é buscar o Espírito Santo. Efésios 5,18, não tem outra não, Timóteo. Manda eles ir para o chão.
E a gente fica atrás de segredo, vai no YouTube, segredo. Que porcaria de segredo, irmão. É o Espírito. Ele que guia, revela, mostra, conduz, orienta, conforta, consola, restaura, levanta, aviva, reaviva, ressuscita. É o Espírito Santo. Aí Ezequiel, você profetizou. Os corpos estão organizados. Mas Ezequiel tem que profetizar o Espírito. E quem sabe você está profetizando, irmãos. Marchando e profetizando e apontando o teu dedo profético. Eu profetizo, eu declaro, eu profetizo. Coisas nossas. Esse evangelismo moderno que a gente vive, ok, é bíblico. Mas às vezes você até já ouviu estalos. Poxa vida, vai ficar só nisso? De repente veio nervo já, carne, pele. Poxa, vai ficar só nisso? Deus, eu não quero viver um tempo de avivamento, eu quero viver um avivamento. Está na hora dos corpos mortos se levantarem. Irmãos, faz um propósito com Deus. Ah, como eu não queria que isso aqui morresse aqui, eu queria que isso aqui ficasse dentro de você. Faz um propósito com Deus. Deus, eu vou buscar o teu Espírito Santo como nunca na minha vida. E aí já antecipo dizendo para você, tua carne não vai querer não, viu? Tua carne não quer nada com Deus. A tua carne não quer nada com Deus. Você não está aqui por causa da tua carne, está aqui para o teu Espírito. Que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. A carne foi criada da terra, ela quer as coisas da terra. O Espírito veio de Deus, ele quer as coisas de Deus. Há um combate. Então, se de repente você empolgado com essa mensagem de hoje, amanhã você começar a buscar o Espírito Santo, terça-feira você já vai estar desempolgado. Quarta-feira piorou. Quinta-feira você já fez até esquecer. Porque a carne não quer. Mas você tem que manter uma rotina. Deus, eu vou buscar, eu vou fazer um propósito contigo, Deus. Tantos dias, tal horário eu vou acordar para buscar a tua presença. Ainda que minha carne não queira. Pega lá esse celular velho que a gente só usa para ficar vendo coisa na internet. Pega lá, bota lá uma música, um instrumental, aí você bota no cantinho lá. O louvor combina com oração, com busca pelas coisas de Deus. Bota lá um louvorzinho, um instrumentalzinho no cantinho lá. Aí você vem para cá, se ajoelha e fala com Deus. Agora, pelo amor de Deus, não vai fazer essas orações desses crentes modernos que do século XXI, só vê Deus me dá, abençoa, abre a porta, Senhor. Para com isso. Vai buscar o Espírito Santo. Deus, eu estou aqui não é para outra coisa. É porque se eu estou igual aquele povo lá, os ossos estão sequíssimos. Aí seja sincero, você fala assim para Deus, Deus, na verdade, eu não estou nem com vontade de orar. Eu estou aqui só porque o pastor falou aquelas coisas ontem. Eu estou aqui sem esperança nenhuma, só para ver se dá certo o que ele falou. Pode falar, fale, mas seja sincero. Não vai falar com conversa fiada, Deus, tu és maravilhoso. Deus, eu te amo. Não ama nada, irmão. Fala para Deus, Deus, eu não te amo como o Senhor merece, não. Eu estou aqui para ser sincero com o Senhor. Eu não quero estar aqui, eu estou aqui porque o pastor falou que é para estar. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, Deus. Eu reconheço uma coisa. Para tudo isso mudar dentro de mim, eu preciso do teu Espírito Santo. Então me dá desse Espírito. Seja sincero. Nem com conversa fiada, não. Para Deus, seja sincero. Na tua sinceridade, é onde Deus vai derramar sobre você a graça dEle. A misericórdia dEle. Eu duvido se você mantiver essa constância, se você não vai experimentar mudanças grandiosas. Porque quem sabe, repito, estalos você tem ouvido. Mas tem pessoas que estão só no estalo. Teco, 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 teco. Tem pessoa que está só no estalo. Cadê o novo? Cadê o exército grande em extremo? Cadê as coisas novas? Cadê as promessas? Cadê? Cadê aqueles projetos? Cadê aqueles sonhos? Cadê aquelas visões? Cadê aquilo que Deus me deu? Cadê? Só estalo. Teco, 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 teco. Vai ficar só no teco, 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 teco. Não, Deus. Eu quero ver os corpos se levantando. Eu quero ver um exército grande em extremo. Fale para Deus, irmão. Eu estou cansado, Deus. Eu estou cansada.
Pelo amor do Senhor. Estou igual um osso seco, Deus. Detalhe, sequíssimo, né? Sequíssimo, nem para cachorro dá para você dar o osso. Nem o cachorro quer o osso sequíssimo. Acho que até o cheiro do osso muda quando está sequíssimo. Mas Deus diz, agora a parte final. Profetiza ao Espírito. Irmão, você está profetizando tanta coisa na sua vida. Mas você não está profetizando diariamente o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, deste século, se acostumou a viver uma vida sem o Espírito Santo. Infelizmente. A igreja deste século se acostumou a viver sem o Espírito Santo. E por não saber o que é uma experiência vivida com Ele diariamente, porque Ele é a razão da nossa existência cristã. O Espírito Santo é a razão da nossa vida cristã. Não tem outra. Então, por nós não sabermos, termos noção do que é uma experiência vivida com Ele diariamente, a gente se acostuma. A gente passa dias sem falar com Ele. Passa até meses sem falar com Ele. Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. Ele vai guiar, vai consolar, vai lembrar, vai colocar palavras na boca de vocês. Através dele vocês vão ser revestidos de poder e de autoridade. Tudo isso vem do Espírito. Não tem outra. Vem do Espírito. Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso revestimento de poder, irmãos. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo, cada um no seu quadrado. O Espírito Santo é o nosso revestimento de poder. Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor soberano em todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador, nosso advogado, aquele que intercede por nós, junto ao Pai. O Espírito Santo é aquele que nos foi dado para revestimento de poder, de autoridade, é a bússola de Deus na nossa vida. E simplesmente nós nos acostumamos, nos habituamos a viver sem Ele. Não falamos, não oramos, não buscamos, não nos envolvemos, não nos entregamos, não nos quebrantamos, não nos humilhamos. Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Tudo que nós queremos que aconteça na nossa vida está condicionado ao Espírito Santo. Ezequiel, os corpos estão prontos. Mas como eles estão, se Deus perguntasse? Eles estão mortos, Senhor. Às vezes você tem tudo anotadinho, pessoal, tudo anotadinho. Certinho. Tudo bonitinho. Você é padrãozinho. Horário, cumpre horário. Certinho, organizado. Pá. Mas está morto. Começa a buscar o Espírito Santo com mais intensidade. Faz propósito com Deus. Sexta-feira agora eu vou ter, se você está ligado na nossa agenda ali, sexta-feira agora eu vou ter uma vigília com os homens. 10h30 a gente se encontra aqui, homens, mens, brothers. Sexta-feira, 10h30. Mas vai ser vigília com louvor, assim, vigília? Não, vai não. A gente vai sentar assim no chão, nossa poupança no chão, e conversar, bater um papo, fazer uma oração, ler uma palavra. Quanto tempo vai ser? Sei lá, irmão. Pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser meia hora, pode ser 3 horas, não sei. Buscar mais. Dia 28. Que dia? Sexta-feira, última desse mês. A gente vai ter uma vigília com toda a igreja. Com o pastor Rodrigo, ele vai estar aqui. Dia 28. Buscar o Espírito Santo. Terça-feira agora, dia 11, a gente vai ter o Visão de Reino. Não é um culto. É uma reunião com o propósito de nos ampliar a visão para o reino de Deus. É uma preparação
para tudo que diz respeito à obra de Deus. Não é o ser obreiro, não, esquece isso. É visão de reino. Pastor, eu quero saber sobre o reino de Deus, sobre ganhar almas, sobre ser efetivo, eficiente e eficaz. Porque uma coisa é você ser eficiente, outra coisa é você ser eficaz. Tem pessoas que são eficientes, mas não são eficazes. Há uma diferença sobre ser eficiente e ser eficaz. Então a gente vai aprender sobre isso. E vamos buscar o Espírito Santo. É Deus criando ambientes para a gente, irmãos, para a gente ser cheio. A gente buscar mais. Se de repente você está sem força para sozinho buscar, vem para a igreja, que a gente está tendo coisas aqui, movimentos aqui. Até o final do ano vai ser essa intensidade aí. Buscar o Espírito Santo. Aquilo que a gente precisa está condicionado ao Espírito Santo. Você tem projetos na sua vida? Você tem sonhos? Tem? Você tem planos para o futuro? Você se incomoda? Posso te falar uma coisa que vai te incomodar? Você fez assim, ó, só com a sobrancelha, ó. Tipo assim, fale, mas não fale. Sonhos, planos, projetos que você tem, alguns deles, e muitos deles já era para você estar vivendo. Mas a gente tenta se acalmar dizendo assim, é porque o tempo e Deus. E Deus retorna te dizendo, você está se sabotando. É duro ouvir isso. Quer dizer que já era para... Deus está dizendo assim, porque Deus quer te sacudir, Deus quer te chocar, Deus quer te irritar. Deus está dizendo, é isso mesmo que você está ouvindo, já era para você estar vivendo. Muitos deles. Mas é porque você não buscou do meu Espírito. Mas pastor, e aí, o que eu faço? Deus pode acelerar um tempo e fazer você viver em 2 anos o que você viveria em 20. Exatamente. Então estou colocando aqui pelo Espírito uma palavra de esperança no teu coração. Então não quer dizer que acabou para mim, pastor? Não. O Espírito de Deus, ele é um Espírito acelerado. Ele pode fazer você viver em 2. O que era para você viver em 20. Busque. Não se acostume. Não se acostume a viver sem o Espírito Santo. Não se acostume. Busque. Vai para o chão, irmãos. Não tem outro jeito. Vai para o chão. Às vezes uma pessoa, na sua ignorância, ela vê para outra pessoa que é muito rica, milionária. Aí você vê a notícia na mídia que aquela pessoa entrou em depressão. Ou então tentou suicídio. Aí a pessoa olha assim, como é que pode? Uma pessoa tem tudo. Se eu tivesse tudo que ela tem, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Tolo. Quem fala assim, eu penso assim. Não é? Tolo. Tem carro, tem casa, tem avião, tem dinheiro, é famoso, é isso e aquilo. Por que a pessoa dessa está? Nada disso enche a alma, irmãos. Tudo isso é supérfluo. Tudo isso fica aqui, ó. Mas aquele Espírito que nós recebemos aqui dentro, que vem do céu, quando a gente for para lá, a gente vai se encontrar com ele lá também. Quer dizer que era você que estava dentro de mim e me revestir de poder. É isso mesmo. O que dá sentido à nossa vida é o Espírito Santo. Eita glória. Repete, por favor, digo, o que dá sentido à minha vida é o Espírito Santo. Irmão, trabalhe cheio do Espírito Santo. Vá para a escola, para a faculdade, cheio do Espírito Santo. Tome café, cheio do Espírito Santo. Almoce, cheio do Espírito Santo. Vá tomar banho, cheio do Espírito Santo. Ou você é aquele crente fanático e religioso que acha que quando você tira a roupa e fica nu para tomar banho, o Espírito Santo sai de você.
Porque tem crente que é assim, não, quando eu tiro a roupa e tomo banho, o Espírito Santo está em mim porque ele não pode me ver nu. Tu nasceu como? Vestido uma roupa? Fala em línguas estranhas debaixo do chuveiro. Fala de fanatismo. Religiosidade. Vai e volte, entre e saia, deite e levante, cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Levante suas duas mãos assim, ó. Aí torta as mãos assim, para o lado assim, ó. Aí diga assim, sejam cheios. Fala com fé, diga, sejam cheios. Mistura fé e raiva. Diga, sejam cheios do Espírito Santo. Aplauda a Ele bem forte. Sejam cheios. Se for para Deus, tem que ser palma de vergonha. Sejam cheios do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não deixe isso morrer aqui não. Deixa não. Deixa isso morrer aqui não, que eu estou te dizendo. Que isso aqui te incomode, te agite, te irrite. Fique chateado com você. Eu quero que você saia daqui chateado, não com Deus, mas com você. Deus, eu estou sendo molenga mesmo, eu não estou te buscando. Estou sem a mínima vontade de orar, de buscar a tua presença. Mas Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que criar vergonha na minha cara, Deus. Eu tenho que começar a buscar mais o Senhor. Desculpa te falar assim, mas Deus quer te irritar, irmãos. Porque às vezes a gente está lá muito acomodado, conformado. Tempo, Deus, o tempo, Deus. A gente fica se sabotando. Tem pessoas que te sabotam. Mas outras vezes é você que se sabota. Profetiza ao Espírito, Ezequiel. E diz, Espírito, vem. O nome da nossa vigília, dia 28, é Espírito, vem. Você quer buscar Deus? Vem queimar caloria aqui no dia 28, viu? Pastor, porque eu vou trabalhar no dia seguinte. Qual o problema? É uma vez na vida isso, perdido. Sexta-feira, eu deitei 10:30 da noite para dormir. Aí 00:30 eu acordei. Aí eu vi o dia clarear. Fiquei na cama rolando para um lado para o outro. Não dormi mais, sei porquê. Não sei se era que Deus queria que eu falasse com Ele. Se Ele queria que eu falasse, eu falei. Aí foi até 5:30 da manhã, 6:30 da manhã, o horário já de acordar. Tirei direto. Vim para a igreja, resolvi o que tinha que resolver. Fiz o culto da noite, corri, resolvi. Tirei direto. Estou aqui vivo, não morri. Ah, eu não venho para a vigília que eu vou trabalhar dia seguinte. Que aí, meu irmão? Se esforça. Deus, eu vou lá te buscar. Vou lá destruir, no bom sentido da palavra, a minha carne. Mas eu vou buscar o Senhor. Passar a noite lá, uma madrugada te buscando. Em nome de Jesus. Faça isso dia 28. Vem buscar o Espírito Santo. O nome da vigília é isso aqui. Espírito vem. Porque tudo na nossa vida está condicionado ao Espírito Santo. Estou encerrando, mas eu vou dizer isso para você. Tudo que você quer na tua vida que seja avivado, precisa do Espírito Santo. Naquilo que você trabalha, para aquilo ser avivado, você precisa do Espírito Santo. Na tua casa, pastor, chega em casa, eu sinto um peso, dá vontade de voltar. Pastor, um lugar que não tem alegria, é lá em casa. Espírito Santo. Espírito Santo. Eita glória. Pedro chega na casa de Enéas. Está ele, a família e amigos próximos. E Pedro está cheio de quê? Ele está cheio de quê, Pedro? Espírito Santo. Pedro está falando. Eu estava orando a Deus esses dias e citando para Deus essa passagem de Pedro lá na casa de Cornélio. E na minha mente, assim, eu pensando comigo, né? Não foi uma visão que Deus me deu, não, viu? Foi eu pensando mesmo. Tem gente que quer enfeitar, eu tive uma visão. Não, foi eu pensando. Minha cabeça pensando. Eu pensando assim, Pedro falando e fluindo da boca de Pedro o Espírito. E entrando naquelas pessoas.
que eu te digo isso? Porque quando Pedro estava pregando, ele não estava orando, ele estava pregando. Ele pregando, as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Estão fluindo de Pedro assim. Fluindo. Assim tem que ser na tua casa, irmãos. Tua casa não é para ser um inferno na terra, não. Espírito Santo. Leve para lá o Espírito Santo. Leve para a tua mesa de refeições. Se é que você vai para a mesa. E aí abre um parêntese. Para falar com você sobre isso. Você precisa ter mesa na sua casa. Tempo de mesa. Mas não é mesa de aquela que você comprou na loja e está lá bonitona, não. É você sentar com a sua família na mesa. Conseguir desligar a televisão, deixar o celular lá no canto e sentar na mesa com eles para fazer uma refeição olho no olho, conversar, rir, brincar. Tempo de mesa. Precisa disso, viu? É um no sofá, o outro vai comer lá na varanda, o outro vai comer lá no quarto. Você precisa ter tempo de mesa com a sua família. Olhar no olho, rir, brincar. Leve para a sua mesa o Espírito Santo. Leve para o seu carro o Espírito Santo. Leve para o seu dia a dia o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Espírito Santo. Irmãos. Os corpos estavam prontos, mas continuavam mortos. O que é que está pronto na sua vida, mas que continua morto? Repito, para te incomodar. O que é que está pronto na sua vida, mas que continua morto? O que é? Se incomode com isso. Não, Deus não pode não. Está errado. Se incomode com isso. Amém? Você entendeu isso? Curve a sua cabeça. Meu Deus, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu creio que o teu Espírito falou conosco nessa manhã. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Aquilo veio sobre eles e havia um motivo. A idolatria deles, os pecados deles. E o Senhor fez algo que era contra a sua vontade. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e nós dizemos, é a vontade de Deus. Não, é contra a vontade de Deus. Ele não quer. Então o Senhor fez algo que era contra a sua vontade. Entregou o teu povo nas mãos daquele reino maligno, a Babilônia. E depois o Senhor explicou para Ezequiel o porquê. Mas o Senhor não trouxe apenas uma palavra de sentença. O Senhor trouxe uma palavra de esperança. O Senhor explicou o presente através do passado e mostrou o porvir. O Senhor explicou o presente através do passado e mostrou o porvir. O Senhor deu para eles uma palavra de esperança. Aleluias. Meu Deus, o Senhor deu para essas pessoas aqui nessa manhã uma palavra de esperança. Eu não acabei com os projetos que eu tenho contigo. Eu acredito em você. Tudo isso que está planejado na sua vida, que eu te dei, eu quero que você viva. Aleluias. Mas você precisa do meu Espírito. Você precisa do meu Espírito. Meu Deus, e felizes, bem-aventurados são aqueles que reconhecem isso, Pai. Aqueles que estão dizendo, eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso de buscar mais.
contra a minha vontade, contra a vontade da minha carne, contra a fadiga da minha carne. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso buscar mais do Teu Espírito Santo. Meu Deus, é que há pessoas que o coração delas está queimando. Aqui há pessoas que já estão se vendo, orando lá na sua casa, de joelhos, com o rosto no chão, com as mãos levantadas na varanda, no quintal, andando de um lugar para o outro, falando em línguas estranhas. Aleluias. Oh Espírito de Deus, o que me resta dizer é: Espírito, vem sobre as nossas vidas como igreja, como povo do Senhor, para o mundo experimentar e ver o que eles precisam. Nós, como povo do Senhor, precisamos estar cheios, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É de nós que emana o bom cheiro de Cristo. Então, para o mundo ver e sentir, nós precisamos estar cheios. E nós estamos aqui, ó Deus. Nós estamos aqui, na Tua presença. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo agora. Mas eu quero dizer que nós recebemos essa palavra em nossos corações. E nós vamos Te buscar, Senhor, com todo o nosso coração. Repete comigo: eu Te buscarei, Senhor, com todo o meu coração. Digam amém. Os obreiros vão passar. Você que vai cear, você pega o pão e o cálice. Pode passar, obreiros. Não sei o que Ele viu em mim. Não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar, Ele escolheu a cruz.